E aí galera, retornei depois desse período aí sem postar vídeo, apesar de muita coisa ter acontecido no cenário da NBB com os times gaúchos. Tive que ficar fora, fui sábado, tive que fazer uma viagem a trabalho, voltei ontem da noite, totalmente cansado, então não deu pra ver nada, só quis chegar e dormir. Mas hoje eu tô aqui trazendo um pouco, fazendo vídeo pra dizer um pouco do balanço, tá? Do que é esse início dos gaúchos na temporada. Algo assim, apesar de estarmos na terceira rodada, e eu tenho que explicar o que é essa terceira rodada, que ela é diferente tipo do Campeonato Brasileiro, ou em até outros campeonatos, tá? Que a terceira rodada significa que que cada time jogou 3 jogos. Não é assim que funciona no basquete, uma questão logística. Já vou começar explicando. Essa terceira rodada, assim, a liga, a forma como a liga faz para formar as rodadas é por questões logísticas. Exemplo, os times Botafogo, o que aconteceu? O Botafogo veio jogar aqui no sul do Brasil, tá? Jogar contra o União Corinthians primeiramente. Ele vai jogar contra o União Corinthians e o Caxias, por uma questão logística para não estar tá indo e voltando. Ou seja, ele vem para essa região, cumpre a tabela, joga os dois gaúchos e volta. Para facilitar e baratear até para a liga a questão dos valores. Não dá para esquecer que a liga auxilia no, nas estadias, nas viagens. É ela que dá esse suporte financeiro, é ela que faz essa parte financeira para os clubes. Então não quer dizer que a terceira rodada os 3 times jogaram, e sim é a montagem em questão logística que a liga faz. Então vamos lá, os times vão jogar, exemplo, vão jogar no Nordeste, eles vão fazer o exemplo, Caxias e o União Corinthians vão jogar no Nordeste, eles vão fazer a escala, eles vão jogar a Paraíba contra o Unifacisa e depois vão jogar contra o Fortaleza. Basquete cearense. Questões logísticas. Então, terceira rodada, o que tem até agora? O União Corinthians fez 3 jogos e o Caxias fez 2. O União Corinthians, para mim, foi a grande surpresa do time do Sul. Eu já falei, eu não esperava o time que, apesar de ter montado um elenco muito interessante, muito legal, era um elenco pé no chão, era um treinador que pregava o pé no chão e dizia que vamos ganhar o máximo de partidas possíveis, não vamos buscar os playoffs. Parece que eles estavam começando o trabalho e eles queriam começar devagar o trabalho. Mas agora eu pergunto assim para os torcedores: ele acabou criando expectativa? Eu diria que sim. Para mim acabou criando expectativa. Eles não têm que se pressionar agora. O time não tem que se pressionar. E não, começamos muito bem, então playoffs, playoffs, playoffs. Não. Segue o pé no chão, vai amadurecendo o trabalho e se, enfim, conseguir realmente chegar nos playoffs, faça isso de forma natural e com calma. Eu acho que a afobação no planejamento pode piorar a situação. Eu acho que é isso. Mas o Corinthians assim foi para mim a grande surpresa, porque foram 3 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Não, e uma derrota, opa, perdão. Eu acho que das vitórias mais surpreendente foi contra o Caxias do Sul, acho que não era algo esperado, por o Caxias do Sul ser uma equipe mais estabelecida no campeonato e que fez uma excelente pré-temporada, diferente do União Corinthians, a gente acreditava na vitória do Caxias. Eu acreditava na vitória do Caxias, vamos ser sinceros, tá? Não foi isso. E depois ganhou do Botafogo, que é um time que tá cambaleando no campeonato, porque tá reiniciando o trabalho, então também são outro time que tá muito calmo, sem pressa, sem afobação e sem pressão. E é natural ele perder, já perdeu 3 jogos, 4 jogos que o Botafogo disputou. E tranquilo, para o Botafogo não é nenhum problema isso, tá? Então acabou sendo o jogo mais fácil. E perdeu pro Vasco, que sim é um time que tá, apesar de estar em sétimo colocado hoje, se eu não me engano, eles têm mesma situação do União Corinthians, 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. O Vasco, sim, esse é um time que pra mim ele já tá nos playoffs, pra mim ele tá entre dos 16 que classificam. Ele pode buscar a Copa Super 8, assim, eu acho que esse pode ser o objetivo do Vasco, que não montou um time. Não é um time fraco, mas não é um time muito badalado, mas é um time muito bem montado, e agora mais com o retorno do Marquinhos, que estava no Minga, lá no Uruguai, é um cara importante reforçando o Vasco. Eu acho que o Vasco, sim, eu acho que se eu sou o treinador, o Léo Figueiredo, eu não, gurizada. Vamos seguir treinando, vamos focar. Eu acho que o Super 8 é realidade pro, pro Vasco.
E o Caxias do Sul, ele acabou... Tem 2 jogos, a derrota pro União Corinthians e a vitória com o Botafogo, tá? Essa vitória... essa vitória era esperada, tá? Pela questão do Botafogo, time fraco voltando, poucos jogadores com uma ampla bagagem do NBB, com grandes minutos no NBB. Foi um time modesto, com uma composição barata, e não quer dizer que seja ruim, tá? Mas é só uma composição de caras não tão experientes e não tão rodados. Mas que dá para formar um time e dá para aperfeiçoar durante a temporada. E o Caxias, é esperado que um time como o Caxias, pelos motivos que eu já citei, realmente vença o Botafogo, que foi o que aconteceu. Como é que estão os times por enquanto, tá? União Corinthians está em 8º colocado e o Caxias em 11º. O Caxias está na zona de classificação, eu acho que o Caxias consegue se classificar, apesar o primeiro jogo não ter sido muito bem. Eu vou ver agora o jogo. Tô de folga hoje, quarta-feira, acabei ganhando uma folga. Terça-feira, perdão, dia 31, eu quero ver, eu pretendo parar hoje, ver o jogo do Caxias contra o Botafogo, para trazer um vídeo, né? Tentar ser mais objetivo nos meus vídeos. E joga agora. Próximo jogo é um jogo duríssimo. Contra o Vasco, que ganhou do União Corinthians. Vai ser quarta-feira. Transmissão no YouTube e no canal Gold. Ambos no YouTube. Talvez é um jogo de derrota, tá? Talvez, possivelmente, o Caxias perca. Não consigo. A tendência é o Vasco ganhar, mas caso ganhe é uma grande surpresa. E sim, esse jogo eu acho que o Caxias é competitivo. Apesar do Vasco estar melhor montado, eu acho que é um jogo que o Caxias tem que competir, tem que buscar a vitória, não é só ir lá cumprir tabela. Acho muito possível. E pode até dar uma acalmada nesse bom início de temporada do Vasco. Acho que é possível sim. E o União Corinthians vem jogar contra o Cerrado, que é um time que, apesar de estar na zona de classificação em 16º colocado, ele só tem derrotas. Então ele só está nesse lugar por questões de critérios de desempate. Não é menosprezar, tá? Mas eu acho que o Cerrado é bem isso, a tendência dele, é buscar essa 16ª colocação. Acho que o União Corinthians tem condições de ganhar essa partida, eu acho que ele deve buscar, mas o Cerrado, assim, normalmente não é um time fácil de se ganhar, apesar de ser um time novo. Ano passado foi uma temporada que ele perdeu, ganhou umas 3 partidas, poucas partidas, mas todas as partidas que eles perdiam, eles vendiam cara a derrota, era um time que pontuava muito. Vamos ver esse jogo, mas eu ainda acho que o União Corinthians é favorito. Partindo desse início, também falar um pouco como é que tá as estatísticas, onde é que os times gaúchos aparecem e como é que tá a regularidade de alguns jogadores, né? A gente começa pelo Kendall Stephens, que ele aparece como primeiro colocado nas bolas de 3. É o melhor. Entenda, tá? Que por enquanto isso é baseado até a segunda rodada. Porque é que todas as questões, né? Como vai atualizando pelo número de jogos, assim. Alguns jogadores vão ter mais jogos que outros. Tipo, o Botafogo já jogou 4 partidas e o Caxias jogou 2. Mas enfim, são estatísticas até aqui. Eu acho que dá pra pontuar apesar da diferença de jogos. O Keda Stephens é o primeiro colocado nas bolas de 3, com uma média 3.7 por jogo. Muito bom, ou seja, ele tá entregando, acertando 3 bolas de 3 nessas 3 partidas que ele fez. Ponto 7 é um pouco a mais, no mínimo ele tá deixando isso. Isso é um número muito bom, até pro União Corinthians. Na sua pontuação, os lances livres, o segundo colocado aparece o Dawkins, o Caxias, dos lances livres ele acerta 5.5, ou seja, dos 2 jogos ele tem acertado 5 lances livres. E o Malaquias é o primeiro colocado nos tocos com uma média 1.7, ou seja, mínimo um toco ele está entregando por partida. É um começo muito bom, que para mim define o seguinte: ambos os times podem buscar a classificação. O União Corinthians fez um bom início de temporada, tem que ver como é que vai estar a mentalidade. Eu acho que para um time que tinha um planejamento modesto, buscar o maior número de vitórias pode acarretar na classificação. Mas é aquela coisa, o Cerrado, eu acho que a tônica, o objetivo do União Corinthians, a mentalidade tem que ser Cerrado. Bom, time que vem de 2 derrotas. Aqui tá na parte de baixo. E querendo ou não, é que agora eles estão na parte de cima.